grande responsabilidade estar aqui desse lado e falar para a igreja do Senhor. Nós somos realmente a igreja do Senhor. O Senhor cuida da sua igreja, quer seja com a palavra, com as ofertas e tudo mais que acontece no mundo. É Deus cuidando da sua igreja. Estar aqui para falar para a igreja é de grande responsabilidade, porque nós vimos que o poder da vida e da morte está na palavra. Então é de grande responsabilidade quem vem ministrar, quem vem direcionar uma palavra ao povo, porque pode trazer a vida ou a morte para esse povo. E também vimos, não é, nas armaduras que o cristão deve ter, que a única arma de ataque é realmente a palavra do Espírito Santo, a espada do Espírito Santo. Então há realmente um grande poder quando se vai usar a palavra, quando se vai manejar a palavra. Não é? Porque ela serve exatamente como aquela que vai ser de ataque para esmiuçar a penha. E nós aqui vamos falar sobre esmiuçar. Nós aqui vamos falar sobre moldar, vamos falar sobre desfazer e refazer. É pela palavra exatamente que nós temos a alimentar e aumentar a nossa fé. Mas não pode ser simplesmente teoria, não pode ser algo que nós ouvimos e impacta apenas o nosso espírito. Tem que ser palavras que levam a fé, da crença à ação. Não é? Porque a Bíblia declara que a fé sem obra é morta. Então, se a palavra vem aumentar a nossa fé, que haja também aqui um manifestar dessa fé em obra. Que a nossa expectativa seja sempre, quando nós estamos aí na casa do Senhor, vamos aí receber uma palavra que vai impactar o nosso espírito e vai nos fazer agir quando sair daí. Eu, por acaso, fico muito inquieta de coisas de momentos repetitivos, de coisas de mesmice. Nós já participamos de muitos eventos, eu faço isso, já participamos da nossa vida de várias conferências, várias convenções, mas que impactam-nos naquele momento, naquele local, é aquele alvoroço, é aquele manifestar, aquele avivamento. Mas depois de um mês, 3 meses, 1 ano, nós perguntar o que é de palpável, nós continuamos a permanecer na nossa vida daquele momento. São poucas as coisas e que não deve ser assim. Nós estamos para mais uma convenção feminina. Estamos a começar hoje. Então eu desejo no meu coração que cada um de nós, porque aqui é para toda a igreja, criamos a expectativa de tudo que nós recebemos aqui, que aumente a nossa fé e que haja manifestações práticas na nossa vida desse movimento. Que haja manifestação prática, que haja palpável. Nós estamos daqui, olha, eu recebi essa palavra e a partir de hoje eu vou deixar de fazer isso, a partir de hoje eu vou passar a fazer aquilo. Isso aqui é realmente a praticidade do Evangelho. Nós estamos aqui exatamente para viver o Evangelho prático, não simplesmente teórico. O nosso tema é o vaso na mão do oleiro. O texto de Jeremias. Por favor, me ajudar já a colocar Jeremias 18. Mas antes de falar, de nós lermos já o nosso texto, eu queria falar um pouco sobre o fato dessa mensagem estar sendo passada pelo profeta. Falar um pouco sobre o ministério profético. Na tradição judaica, eles levam muito a sério o profeta. Não é como nós entendemos e interpretamos hoje, que os profetas têm uma visibilidade tal, né, que parecem ser muito... Aliás, eles quando estão fazendo a apresentação, só falta se calhar darem um cartão de visita, assim como os povos a sair do ticket, porque parece ser aquela pessoa de exibição, de ostentação. Mas, na tradição judaica, o profeta era considerado aquele que partilhava da patosh. Patosh é uma palavra grega que significava sentimento. Né? Eles acreditavam que são pessoas que partilham do sentimento de Deus. Ou seja, não é simplesmente Deus ao trazer uma mensagem para os profetas. Nós temos exemplos de várias disso na Bíblia. Ele não era apenas literário. Não dava simplesmente uma palavra, vai e diz ao meu povo. Muitas vezes fazia-lhe passar, lhe dava recursos visuais, toda uma imagética para que ele percebesse de fato o que é que Deus quer comunicar. Não é? E essa palavra, os estudos mostram também, daí derivou a simpatia e a antipatia da patosh, que significa sentimento. Quando alguém tem sentimento, sim, sentimento ou anti-sentimento. É quando realmente alguém está conectado diretamente com Deus. Era um canal que Deus canaliza. Era um instrumento, eram pessoas que Deus usava para canalizar.
situação que Deus queria transmitir. Isso faz todo sentido, eu não queria saber disso depois agora, mas faz todo sentido com uma experiência minha em particular. E há muito tempo atrás, não é? Naquele tempo ainda em que as missões, que ainda estava em fogo nas missões, então aquela oração às vezes que nós fizemos, que eu fiz na altura, não sei se todos fizeram, mas eu fiz aquela oração assim: Senhor, me ajuda a sentir o que você sente quando uma alma se perde. Me ajuda, eu quero realmente aquecer, eu quero evangelizar, eu quero parar. Eu acredito que se eu sentir o que você sente, eu vou estar mais ágil na tua obra, na tua missão, né? Aquelas orações que nós pedimos e falamos, oramos coisas que não nem sequer temos noção. No calor da emoção, pedi uma coisa que nem sabia, eu estava pedindo, orei e pronto. E eu me lembro que tempos depois, não sei, eu estava falando aqui hoje, o que aconteceu, eu estava no meu quarto, estava a ver aqueles vídeos que aparecem, acho que era, não sei se era o WhatsApp, não sei se era Instagram ou YouTube, e era uma reportagem daqui da Angola, de um programa que também já não sei qual é, e estavam a entrevistar pessoas em casas assim de Capuca, Quindongo, sim, aqueles relatos e tudo mais. Parecia simples, eu não entendi como é que de repente comecei a me sentir mal, estava no meu quarto, então senti já a necessidade de orar, fui fechar a porta, fazer isso. E, irmãos, eu não sei explicar, não é? Aqui não cabe falar que já existem uns gemidos inexprimíveis. Você está a sentir, está a gritar, mas não está a sair nada. Eu só entendi que eu estava no chão, estava com uma angústia muito profunda, mas muito profunda mesmo, que eu não estava entendendo. E de repente, depois de eu terminar aquela oração, eu vi que estava minha mãe, a minha irmã baterem na porta com força, porque eles pensavam que eu estava a morrer, alguma coisa parecida. E eu até eu nunca consegui explicar o que aconteceu, só estou não, mas nem voz mais tinha, nem nada. Então eu experimentei algo que realmente é possível, essa conexão, essa canalização. E Deus muitas vezes fazia esse recurso com os profetas. Nós vemos, por exemplo, quando Deus quis falar para Elias, naquele momento que ele estava em transe, quando ele pensou que já tinham todos os profetas sido mortos por Jezabel. E ele entrou naquela angústia profunda e desejou sua morte. De repente foi reclinar numa árvore que cresceu, de repente morreu. E ele se angustiou por aquela árvore. E Deus usou aquele dizer. Deus fez ele passar por aquela experiência de ver crescer uma árvore, lhe dar sombra, conforto, de repente morrer, para ele sentir e para ele identificar o que é que Deus queria lhe comunicar com aquilo. E ele falou: fez uma árvore que você não sabe quem plantou, cresceu e morreu. Então é exatamente aquele, havia um sentimento que Deus quis comunicar e fez passar por isso. E não só, Deus fez com muitos outros profetas. Deus fez com o profeta que andou 3 anos nu. E nós não sei explicar para saber qual era o sentimento de Deus, mas havia algo que Deus realmente permitiu que o profeta experimentasse, vivesse, para depois comunicar o povo. Havia Oséias que Deus lhe mandou casar com a prostituta, irmão. Prostituta no seu ofício, está por cima, né? E depois nós conhecemos a história. Ele traiu não só uma vez, né? E nós sabemos, uma coisa é você ser traído, e simplesmente o pecado de adultério, outra coisa é ser traído, o pecado de prostituição, né? E o profeta sentiu exatamente na pele o que é que Deus queria comunicar, mostrando ao povo que ele se prostitui. Então, o Jeremias aqui é também um profeta nessa classe em que Deus lhe fez conhecer um episódio, um cenário, lhe levou para um sítio, para que ele identificasse, verificasse, experimentasse, vivesse de uma situação, para depois ir comunicar ao povo, para que não fossem só palavras vazias ao acaso, mas que fossem palavras carregadas de sentimento do próprio Deus. E que sentimento era aquele do próprio Deus? Jeremias, essa palavra, esse episódio que nós assistimos em Jeremias 18, não vai dar para projetar aqui? Está bem. Não é? Aleluia. Então, essa situação que nós vemos em Jeremias 18, Deus fala para Jeremias, vamos ter que perceber agora que contexto e que sentimento Deus queria comunicar para aquele povo com a mensagem de Jeremias. Deus chamou Jeremias para assistir aquele episódio num tempo em que 10 tribos de Israel já haviam sido levadas cativeiro pelos assírios, mas já tinham sido levadas cativeiro. E Judá, o Jeremias estava falando diretamente para Judá,
oscilações, em que ora cria, ora não cria, se corrompia, e tão grande era a sua corrupção e devastação. Aqui nos versículos mais acima, vem a descrever algumas das situações em que o povo de Judá havia se encontrado. Era muita depravação, então, não é? Eles adoravam os deuses dos antigos povos que ali viviam. Eles tinham, faziam sacrifícios, apedrecaram que os seus filhos é que iam apanhar lenha, os maridos acendiam e as mulheres faziam bolo para os altares. E Deus se lamentava de toda essa situação. Falavam até que havia prostitutos cultuais. Alguém aqui já ouviu falar de prostitutos cultuais? Ou pelo menos sabe que existiam prostitutos cultuais, não sabe o que é? Alguém sabe? Também não vou falar muito disso, mas só para deixar assim uma delas. Adoravam por meio do sexo. Agora imagina que adoração é essa. E havia isso no povo de Israel. Havia isso naquelas instâncias. Vem falar também, mais à frente, que eles sacrificavam até os seus próprios filhos em holocausto. Nem sequer eu alguma vez fiz isso. E nunca nem sequer me veio à mente. Isso podemos encontrar no capítulo 9 ou 10. Deus a falar de quando estava depravada aquela situação. E mais intrigante e chocante é realmente quando no capítulo 13, 17, Deus diz: se eu vou mandar falar a minha palavra, mas se vocês não ouvirem, eu chorarei secretamente. E as minhas lágrimas provocaram. Eu já não lembro bem, mas é importante aqui citar, vou ler rapidamente essa passagem, não é? Só para mostrar em que contexto que essa palavra que veio a Jeremias veio de encontro ao povo. Era o próprio Deus se lamentando da situação em que o povo se encontrava. Ele dizia, em Jeremias 13, 17: mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado ao cativeiro. Ou seja, o povo estava corrompido e Deus estava a todo custo alertando o povo a se arrepender dos seus maus caminhos, a se consertar com Deus, porque o perigo era iminente. 10 tribos já haviam sido levadas e a Bíblia declara que já estava a se aproximar das forças inimigas para também se apoderar e levar cativo Judá. Então Deus estava a dar essa palavra exatamente para alertar o povo a não ser levado a cativo. Foram 40 anos que Jeremias ficou aí a falar com o povo, mas infelizmente, se nós vemos todo o texto, no final, Judá foi realmente levado a cativo, porque eles endureceram e resistiram em seu coração à palavra do Senhor. Essa palavra era lá no tempo, não é? Mas é tão aplicável agora como naquele tempo. Não é? É tão aplicável porque a graça realmente está nisso. Quando a Bíblia fala que nós devemos viver em novidade de vida e temos que renovar nossa mente pelo entendimento da palavra, é uma mesma palavra que foi dita 2.000 ou 3.000 anos atrás. É tão atual hoje, à medida que nós vamos entendê-la para o nosso contexto de hoje. Então aquela foi num contexto que havia realmente esse perigo iminente, mas na nossa realidade atual, esse perigo já está mais visível do que nós podemos aqui desmistificar. Todo mundo consegue identificar quais são os perigos que nós vivemos atualmente. É só ver como está a sociedade atual, como nós temos vivido. É tanto para os de fora como para os de dentro. Não é? Era um povo que conheceu a Cristo. Como em Jeremias 2, Deus me falar: eu me lembro de quando eu me casei com você, da tua fidelidade, quando te levei para o deserto. É Deus falar: nós aqui que nós conhecemos, já experimentamos da glória do Senhor, já vivemos, já conhecemos, já vimos Deus fazer várias coisas, mas tem situações realmente na nossa vida que nós sabemos que se calhar devemos pensar e analisar, porque não é só simplesmente o perigo de sermos levados presos por uma outra nação, sermos feitos escravos, mas é o perigo de nós tropeçar continuamente no pecado e lá ficar. É o perigo de nós nem sequer mais identificarmos que o que está à nossa volta, o que nós fizemos, é perigo e desagrada ao próprio Deus. É exatamente o perigo de nós estarmos tão imersos no pecado, na sociedade
naquilo que é certo, naquilo que é errado. Porque há muita relatividade hoje em dia. Assuntos bíblicos são debatidos em mesas parlamentares como se fossem leis e pautas. Não! Há realmente como é que eu posso dizer? Há uma divindade em tudo aquilo que nós fizemos ao serviço do Senhor. Há toda uma intenção espiritual de Deus em nos revelar certas coisas. Por isso não podemos aceitar que verdades bíblicas, por exemplo, sejam conduzidas como meras abordagens sociológicas, fisiológicas, químicas e por aí fora. A própria ciência, até certo ponto, vai vir concordar e corroborar com o que a Bíblia diz. Como eu vi em tempos num jornal da Record, que cientistas americanos foram num relógio, não sei se é aquele relógio de quem, mas adiantaram os ponteiros do relógio para a hora do fim, para que eles chamam de Apocalipse. Os cientistas americanos, com base em seus estudos, falam que a métrica deles foi outra. Eles analisaram, porque agora está se construindo muitas bombas nucleares, porque agora tem muitos terremotos, agora tem muitos tsunamis, então vamos aqui adiantar o ponteiro para a hora do Apocalipse. Isso que a Bíblia vai nos alertar desde há muito tempo, que os tempos estão perto do fim. Eles estão a vir corroborar com aquilo que o próprio Deus já está nos anunciar. E é exatamente essa chamada de atenção que Deus nos faz. Esse apelo que Deus nos faz é dizer, olha, está quase o fim. Se vocês não me ouvirem, vocês vão ser levados em cativeiro. Está quase o fim. Se vocês não se alinharem, vocês vão ser levados em cativeiro. Nós temos que ter muito cuidado, não é? Aquele que realmente pensa que está tudo bem, cuida-se para que não caia, diz o Senhor. Mas em todo momento nós somos chamados realmente a nos policiar e a nos fazer uma autoanálise de como nós estamos a caminhar, de como nós estamos a servir o próprio Deus. Porque até mesmo servindo nós podemos estar fazendo errado. Podemos estar fazendo a obra do Senhor e Deus vai nos capacitar para servir, mas no final sermos vasos reprovados. E não sejamos no nome de Jesus. Agora vamos ler o nosso texto, Jeremias 18. Aleluia. Enquanto eu vou, alguém se puder me ajudar, por favor, a ler o versículo 1 ao 9, por favor. Jeremias 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar. Aleluia. Glória a Deus. Então nós já sabemos que Deus usa de todo um recurso para comunicar ao profeta, não simplesmente o literário, mas o sentimento, a emoção por trás daquilo. Nós vimos qual era o sentimento de Deus, não é? Que ele choraria amargamente pelo seu povo se não o ouvisse.
E depois aqui ele vem falar de uma obra a ser feita pelo oleiro, que Jeremias assistiu a essa obra. Vamos começar a falar primeiro do oleiro, e nós sabemos que é Deus. É o ponto em que nós devemos reconhecer, acima de tudo, independente do sentimento, da vontade de Deus, do desejo de Deus, de salvar o povo e livrar daquele mal que já estava predestinado, é exatamente a soberania de Deus para fazer o seu julgamento caso o povo não obedecesse. Ou seja, nós temos o livre arbítrio de decidir fazer as nossas escolhas, de ouvir o Senhor ou não ouvir o Senhor. Mas Deus tem a soberania, tem o poder de dar a cada um aquilo segundo as suas obras, a recompensa das nossas ações. Então vimos aqui o oleiro com essa personalidade cheia de autoridade, de fazer, de criar, de destruir, de refazer, de fazer de novo, de endereçar, de enaltecer. Quem quer que seja, conforme Ele quer. Então, o oleiro exatamente é o próprio Deus, com essa capacidade, com essa soberania, com essa autonomia de fazer tudo o que lhe apraz. Se Ele decidir quebrar o vaso, Ele vai quebrar. Se Ele decidir refazer, vai refazer. Se Ele decidir enaltecer, pintar, endereçar, colocar onde Ele quiser colocar, Ele o vai fazer. Então, nós temos aqui identificado e pautado o oleiro nesses moldes, com o Deus Todo-Poderoso que está revestido de toda essa soberania e capacidade de fazer tudo aquilo que lhe apraz. E depois nós começamos logo com o cenário. Claro que se começamos logo com o cenário em que Jeremias desceu e encontrou que uma obra já estava sendo feita. Já havia um barro sobre as rodas em que o oleiro estava a moldar. E o barro se desfez. Eu vou sempre enfatizar aqui o barro, porque era exatamente o barro e não o vaso. Era o barro, era o processo, era aquilo que já estava lá, que se quebrou. E em que aplicação, em que analogia direta nós fazemos aqui? Exatamente o povo. Era falando do povo naquela época, mas vou falar aqui para nós. Somos eu e você que começamos o processo, não é? Porque nós sabemos que nós estamos numa caminhada para nos tornarmos na estatura do varão perfeito. Ninguém aqui é já perfeito na sua essência, ninguém aqui já atingiu o pódio, ninguém aqui já atingiu o ápice da santidade, em que não há nele nenhuma mazela que precisa ser moldada, precisa ser retirada e limada. Ninguém aqui já está apto para dizer: eu já sou santo de cabeça aos pés. Então precisamos entender que realmente o barro nas mãos do oleiro precisa quebrar. O que precisa quebrar? O nosso orgulho, principalmente. Demonstra que o orgulho foi capaz de transformar um anjo em demônio. E que dizer de nós, meros mortais, já somos corrompidos. E há em nós diversas manifestações de orgulho. E não só orgulho, da cobiça, da ira, da inveja, da intemperância, da não mansidão e muitos outros aspectos. Porque quando Deus nos chama para si, Ele nos chama exatamente conforme nós estamos, com vários aspectos em nós por ser trabalhado. E Ele nos chama e Ele nos coloca exatamente no seu processo. E é ali onde se quebram as coisas que não compactuam com a obra final, com o vaso. O barro é só matéria-prima, é só nós, de forma bruta, conforme saímos do lamaçal para ser trabalhados. E é como um diamante, como precisa ser lapidado, ele sai sem nenhum brilho, sem nenhuma beleza, sem nenhuma forma, sem nada, sai tudo. E nós viemos assim, parando nas mãos de Deus. E ali começa a se quebrar as coisas que realmente precisam se quebrar. Para aquele que vem agora para Cristo, é exatamente toda uma natureza, não é? É toda uma estrutura. É claro que para nós seguirmos a Cristo temos que morrer em nós mesmos. Que maior destruição é essa, senão realmente a tua morte como pessoa, para que Cristo viva em nós? Mas isso é uma morte que é matada todos os dias, pequeno momento.
os dias com um aspecto que precisa morrer, precisa quebrar. É nesse ponto. Mas esse é um aspecto do que precisa ser morto e desfeito na mão do oleiro. Não é? Essas nossas imperfeições que todos nós temos. Não importa. Às vezes nós nos atemos e nos prendemos com tanto de experiências espirituais que nós vivemos, com tanto de anos de carreira espiritual que nós temos, de ministério que nós temos. Mas nos esquecemos que realmente em Cristo é uma novidade. Aquilo que nós vivemos e experimentamos ontem serviu para a nossa edificação e mantimento ontem. E hoje nós precisamos estar sempre em trabalho, sermos trabalhados todos os dias, porque tem desafios de hoje que não existia ontem. Então, se nós nos agarrarmos ao tempo que nós temos em experiência, vamos ficar no tempo. Vamos ser ultrapassados. Por isso que crente não pode ficar parado. Isso vale não simplesmente dizer, não, você tem que sair todo mundo para evangelizar, todo mundo para pregar. Não, você tem que ficar em movimento. Em que sentido? Porque se você fica parado, você é atropelado pela existência. Porque tudo que existe à tua volta está a girar. Se você vamos dizer, vamos literal, o mundo gira, então tudo à tua volta está a girar. Se você ficar parado, vai ficar ultrapassado. Tudo vai te passar. Percebe? Então, Deus nos leva exatamente a ser trabalhados. E não é nenhuma vergonha, nem humilhação dizer, o meu vaso se quebrou, o meu barro se quebrou nesse aspecto. Por quê? Porque aí está se dizendo que dali vai começar uma obra nova. Só há espaço para a edificação de novas coisas quando a primeira está sendo desfeita. E Deus realmente quer nos trazer a imagem daquilo que nós precisamos quebrar no dia de hoje. Que realmente Deus quer nos trazer a convicção do que nós precisamos nos endireitar em nossas vidas. Esse é um aspecto daquilo que realmente vai depender de nós fazer. E tem um outro aspecto da quebra do vaso ser eminente, ser necessária no nosso processo, porque nós vivemos realmente em sociedade. E eu, com as minhas falhas, com as minhas lacunas e imperfeições que precisam ser moldadas, coabito com o Márcio, que também tem as suas falhas, suas imperfeições que precisam ser moldadas. E nessa convivência, suas imperfeições vão me magoar, e as minhas vão me magoar. E assim é a sociedade, todo mundo, cada um, ou se não magoa, é magoado. Aliás, você magoa e és magoado. É como uma parábola que alguém contou, já esqueci quem é, de 10 fortes espinhos que se perderam no gelo, numa área assim muito fria. Então, eles quando se afastavam, quando ficavam sozinhos, eles ficavam muito frios e corriam o risco de morrer congelados. Mas quando se ajuntavam, ficavam aquecidos, mas se friam um outro, o bico do outro, ficavam no outro. Então, eles estavam naquela dança. Afasta, encosta, afasta, encosta. Mas isso realmente é o equilíbrio que nós precisamos. Não devemos estar isolados e morrer, não é? De frio, morrer isolado. Como é que eu diria? Morrer frios e sós, e também não devemos simplesmente continuar a nos ferir uns aos outros. Então temos que estar no equilíbrio entre estar junto e estar só. Só para se acolher exatamente e saber a tua identidade em Cristo e não se deixar levar pela maioria, pela correnteza, pelo que diz a sociedade. Esse é o sonho, você se acolher e ouvir a tua missão individual. E depois o junto, porque nós somos só somos um corpo. E acreditar que nós todos cooperamos um com o outro. Não é? Se for a unha, preciso do dedo, porque se a unha, sem o dedo, a unha não existe. Então precisamos estar juntos, precisamos estar só. E nesse ajuntamento vai haver sempre atritos, vai haver esse chocar, vai haver essas quebras, a quebra da confiança, vai haver a quebra da segurança que você tem em alguém, vai haver muitos tipos de quebra. Porque nós somos seres humanos e todo mundo está a ser trabalhado, todo mundo está no seu processo, todo mundo tem as suas coisas para endireitar, todo mundo tem as suas coisas para mudar. Agora, onde está o grande diferencial? Aonde nós nos quebramos? Se nos quebramos na mão do oleiro, aí sim, porque de lá ele fará vasos novos. E nós temos a certeza que ele vai começar do barro, da matéria-prima, e vai culminar no vaso, a obra final. Porque ele é que aperfeiçoa a sua boa obra desde o início ao fim. Ele é o Deus. Mas
quebrar, porque de uma forma ou de outra nós vamos nos quebrar. Você vai morrer, eu vou morrer. Agora, aonde nós vamos morrer, como nós vamos morrer, em quem nós vamos morrer, é o grande diferencial. Se eu cair, que seja mesmo na tua obra, na tua glória e na tua graça. Se nós tropeçar, que seja tropeçando no Senhor. Porque de lá Ele vai nos advogar, de lá Ele vai nos restaurar e de lá Ele vai nos elevar outra vez. Só na mão do oleiro. Glória, aleluia. E somos todos barro, como diz aí, somos barro na mão do oleiro. Somos obras de Deus. Mas alguns barros decidem sair andando, vão na mão do mecânico, vão na mão do marceneiro, vão na mão do alfaiate e lá querem sair como um vaso. Impossível! Muito bom, porque Ele mesmo que sabe se nós vamos quebrar, Ele está avisado, vocês vão quebrar, venham à minha casa, eu vou vos restaurar e eu vou vos dar exatamente o fim que eu desejo para vocês. E nós só temos que decidir, aceitamos ou não. Essa é só a parte que nos cabe, dizer sim Senhor, eu te obedeço, sim Senhor, eu vou me sujeitar a ti. É só essa parte que nos cabe, porque quem vai lá no lamaçal tirar o barro é o Senhor. Quem vai fazer algo, quem vai meter a mão na massa é o Senhor. Quem vai nos fazer a obra acabada também é o Senhor. E é incrível que aqui eu podia estar falando, você está dando tempo de falar do processo da própria confissão do barro. Existem quatro fases da confissão, para a confissão do barro. A primeira é escolher e separar a argila. Existem mais de 200 tipos de argila, mas só 7 são aptas para fazer vaso. Então, tem que ser um perito já, a partida, para identificar. Está tudo no lodo, está tudo na lama, porque realmente fica um lodo na lama. Então, tem que ser um perito já para identificar, essa é argila boa, essa não. Para separar e escolher aquilo que é útil. E outra coisa, ele não vai fazer o barro lá na lama, ele vai tirar e vai levar no seu sítio de trabalho, na sua oficina, na sua olaria. Então é exatamente isso que Deus nos faz. Ele vai nos tirar e precisa nos tirar de certos sítios para nos levar no sítio dele, no local dele, na oficina dele, porque lá está as suas ferramentas. Porque imagina se ele trabalhasse lá, de repente precisa da roda, tem que correr para ir. É muito tempo. Coisa que você já devia, se calhar, dar um prazo do vaso, só vai estar ainda na base. Então Deus trabalha com tudo isso. Precisa estar no local certo, com as ferramentas certas para nos moldar de forma certa. Então começa logo aí. Ele nos escolhe. Já declara que todos são chamados. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. E muitos pensam que isso é uma questão de predestinação. Não. São poucos escolhidos por quê? Porque poucos respondem de forma positiva ao que Deus diz. Uma coisa de chamar, todo mundo vem, chega aqui. E depois aqui, quando começar a ser ditadas as regras, começar a ser distribuídas as tarefas e missões, nem todo mundo está disponível para fazer. Nem todo mundo está disponível para se sujeitar à vontade. Nem todo mundo ainda consegue resistir à carne. Então, poucos são escolhidos à medida em que nós vamos corresponder àquilo que Deus nos impõe em nossas vidas. Então, é nisso que Deus vai nos escolher. É nisso que aqueles escolhidos Deus vai capacitar. É declara que Deus capacita os escolhidos. Por isso que nós olhamos para quê? Para o nosso natural, quando nós fizemos a escolha de não, eu não vou conseguir cumprir essa tarefa. Mas Deus nos prepara com todo o arsenal, com toda a capacidade, porque Ele te chama, primeiro te chama, te escolhe, depois te capacita, depois trabalha contigo. Então é todo um processo de acompanhamento que não tem como falhar. Porque
exatamente que nós somos alertados. É nisso que eu alerto ao povo, quando se tiver numa situação em que sente que Deus vai te chamar para alguma coisa e você se acha incapaz de fazer alguma coisa. Nisso você tem que primeiro reconhecer que quem vai te capacitar para a obra é Deus. Ele é quem capacita. E a obra é dele. Então ele é o primeiro e o maior interessado que haja êxito, que haja sucesso. A parte que nos cabe são também em se sujeitar, em aceitar o processo. E depois tem a fase da separação, de limpar essa argila, separar as impurezas, retirar as pedras, retirar tudo aquilo que não convém. E é nessa fase que se quebra, não é? É nessa fase que se o barro for assim com as imperfeições, já a maquinaria, ela vai se quebrar. Tem muitas coisas que não vão compactuar, que não vão ligar, não é? Porque a matéria precisa estar bem preparada. Imagina você se pegar uma areia e tentar fazer um barro, ela não vai ter liga, nem sequer vai dar para fazer aí a obra. Então nós precisamos estar no bom ponto, né? Precisamos estar no ponto de manobra. É nessa fase em que vamos metendo a água para a argila ficar maleável. É nessa fase em que Deus vai nos dar as suas instruções, a sua doutrina, vai nos dar os seus ensinamentos, aquilo que vamos dar base para termos convicção e certeza do que nós estamos a fazer. Vai nos dar liga, vai nos dar fé, vai nos dar convicção, vai nos dar santificação. É nessa fase em que nós vamos estar a ser limpados, apurados para ser primeiro uma obra na mão do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem sermos primeiro uma obra do próprio Deus. E muitos já fazem sem ser a obra do próprio Deus. De que forma? Você simplesmente aparece no grupo PAN, te consagraram e estás a fazer a obra do Senhor. Deus pode até compactuar contigo. Pela necessidade do povo, você pode até profetizar, pode curar, pode libertar, mas depois não ser reconhecido como a obra do próprio Deus. E para que isso vai nos servir? Então, é esse todo o preparo, é essa fase em que realmente nós somos limpados, não é? Até estarmos aptos para o segundo passo, que é do molde. Aqui nesse processo, dizem que se literalmente, ou não, ou figurativamente, o barro fica com as impressões digitais do oleiro. Quer dizer, Deus começa a nos moldar de tal forma em que as suas próprias impressões não são digitais, mas as emocionais, as mentais e tudo mais fica lá em nós. Deus trabalha, porque isso trabalha com as mãos, então daí é que ser literal ou não. Quando o oleiro vai lá fazer um movimento, se com as impressões digitais do próprio Criador na sua obra. É aqui onde nós conseguimos realmente saber se Deus nos fala para nós termos a sua mente. É a capacidade em nós de nós termos a mente do Senhor. Há nós uma estrutura capaz de suportar exatamente qual é a mente do Senhor. Se Deus nos fala para nós realmente fazer as coisas que Cristo fez e muito mais, porque há nós aptidões tal para fazer. Ou seja, nós temos toda uma estrutura preparada para o agir de Deus em nossas vidas. Nós temos exatamente impregnadas em nós toda a estrutura que Deus precisa usar para a sua boa obra em nós. Então começa o molde, começa exatamente aqui a formação do que Deus quer de nós. E olha aqui, desde o princípio, isso já desde a escolha da argila, já se sabe que vaso quer se fazer e para que fim. Então Deus já começa a dar o fim para tudo, mesmo no início. Deus já olha nessa argila, já sabe, vou fazer isso e vai servir para aquilo. Não existe nenhuma obra que Deus vai começar que Deus já não saiba o seu fim. Então Deus, se tiver a trabalhar em nós, Ele já sabe exatamente para que fim Ele vamos fazer. Porque nós não somos realmente mera existência na natureza. Deus não nos fez simplesmente para existir, mas sim para agir em algum aspecto e em algumas situações da vida. Deus nos fez exatamente
para um servir, para uma missão. Nós sabemos hoje que os vasos feitos servem para adornar, para decorar, né? Para servir aqui de embelezamento. Mas mais do que isso, Deus usa essa analogia dos vasos como embelezamento, mas é para dizer que nós somos realmente uma beleza da sua criação, isso é verdade. E temos um serviço a fazer, porque o vaso não serve para si mesmo, o vaso para si mesmo não tem uma utilidade, mas sim para aquele que lhe usar, para tirar água, para meter flor, para qualquer coisa. Tem utilidade para outrem, mas só vai ter utilidade para outrem quando ele mesmo for um vaso acabado. Ou seja, Deus trabalha em nós para nos fazer uma pessoa acabada, obras acabadas depois para sermos usados para servir outrem. Quer seja aqui o nosso processo, se estamos no processo de ainda ser obras na mão do Senhor, quer seja, nós já fomos formados para servir a outro, nós primeiro precisamos permanecer na vontade do próprio Deus. Precisamos permanecer naquilo que fomos chamados a ser. E a penúltima fase, a última fase, já depois do molde, depois de termos a forma, olha que tem a forma, mas se não passar pelo fogo, se não for para a fornalha, basta alguém tocar assim, aquilo se desfaz. Basta apanhar um sol, aquilo se desfaz. Basta apanhar uma água, aquilo se desfaz. Mas para isso não acontecer, para consolidar a peça, precisa passar na fornalha, precisa ir para o fogo. E aqui, todo mundo deve falar, não, as tentações, as provações e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria esclarecer aqui, isso é uma coisa do estudo bíblico, de discipulado. Aleluia. A diferença entre provação, tentação e você está vivendo a consequência do teu pecado. A diferença são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser provado, passar uma provação. Outra coisa é você ser tentado. E outra coisa é você estar vivendo consequência do pecado. Muitas pessoas mentiram, roubaram no seu serviço, depois foram apanhados, demitiram. 2 meses depois estão já não tem desgraçado, nunca trabalharam na vida, não tem nenhum lei, não fizeram poupança. Esse também é outro tema. Os irmãos apelar para a gestão financeira. Você 2 meses de desemprego, você não pode ficar nunca trabalhou na vida. Né? Então, alguém que fica já miserável, já está pedindo, quer dizer, até contaria o que a boca Bíblia declara que não existe um justo a mendigar o pão. Ele é esse justo a mendigar o pão. Né? E você vai dizer, não, estou a passar uma aprovação. Não, isso é consequência do teu pecado. Agora, provação. Deus nos faz passar em provação. Situações em que nós estamos realmente para defender a nossa fé, para nos aprovar, nos provar que realmente cremos em Deus Todo-Poderoso. E nas provações, Deus vai conosco. Deus está conosco. E se você ver os aspectos, isso que nós podemos pesquisar, estudar mais a fundo, eu vou passar assim de lance. Nós vemos, tem características próprias. Normalmente as provações, que realmente é para a testificação da fé, é exatamente com a finalidade do próprio Deus ser glorificado no final. Nós vimos, por exemplo, a provação de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles se recusaram exatamente a adorar o falso Deus, e Deus foi com ele no final, o próprio Deus foi glorificado. Vimos de Daniel e tantas outras provações que servem exatamente para testificar a glória do Senhor. E tem as tentações que vêm. Qual é a característica das tentações? E é necessário que nós realmente passemos por algumas, porque isso forja o nosso caráter e no final é para a nossa própria edificação, como pessoas, como crentes. Se eu resistir aqui à cobiça, se eu resistir à tentação da cobiça, eu sairei mais edificada do que antes. A próxima cobiça que Deus vai me afrontar como a primeira, porque eu não resisti. Então esse é o aspecto intrínseco da tentação. Nós passamos por isso quando lutamos exatamente para forjar aspectos do nosso caráter. Porque uma coisa é certa, nós estamos aqui vamos dizer, não, eu nunca roubaria, na minha vida eu nunca roubaria, mas muitos de nós só não fazem, porque nunca tiveram uma situação de roubar. Amém. Numa situação assim bem favorável,
como mudar esse número, desse número. Depois eu sou a contabilista, eu sou a própria matemática, vou saber explicar e tudo mais. E muitos só não fazem porque nunca tiveram uma situação. E as tentações vêm exatamente nisso. É para nós tirar da teoria aquilo que nós falamos à prática. É para nós depois falar, não, esse confronto, me sentir confrontado exatamente com essas verdades, porque falam mesmo, não fofocar, eu estava te contando um assunto bem picoso mesmo. E você falar, eu não vou ouvir. Porque isso é fofoca. Isso não enaltece. É quando nós conseguimos resistir essas coisas que afrontam diretamente o caráter de Deus em nós. É quando nós exatamente passamos por isso. Isso são tentações. Agora, não é só uma coisa de pecado, você vai ser pecado. É quando nós pecamos, se você fornicou, namorou, engravidou, não está de assumir, essa é uma consequência do pecado. Se você fez uma outra coisa e viver, é doloroso, então você pode perdoar, mas você ainda vai estar a viver a consequência. Não é? E aqui o passar, mas claro que aqui o passar pela fornalha, esse ponto vai incluir os três, vai incluir tudo. Porque é um processo em onde vai se consolidar. Primeiro, nós vamos ter que testificar exatamente se nós adoramos e servimos a Deus. Segundo, vamos sofrer tentações e afrontas, aflições de todos os lados. E terceiro, inevitavelmente, como nós somos falhos, nós às vezes tropeçamos, caímos e vamos sofrer algumas consequências de nossas próprias falhas e tropeços. Mas precisamos passar nesse processo. E só quem vai realmente passar poderá sair daí uma obra consolidada. É que nem o ouro. Disse que o ouro, para ter maior valor no mercado, os maiores pilares são os ouros que demoram mais tempo no fogo. Então, mas Deus, nós aqui não somos nós que decidimos, não quero passar mais tempo no fogo porque quero ter mais pilares. Não. É o próprio Deus sabendo em que obra, em que missão Ele está nos preparando e vai medir e cronometrar o tempo do nosso processo. E é aqui onde não devemos nos comparar com os outros. É aqui onde não devemos competir. Ai não, eu sofri essa missão, também sofri isso. Meu filho morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu. Quer dizer, competir, sofrer, não. Porque cada um tem seu processo, cada um tem sua muralha. E Deus é em todos. Deus é em tudo. Aleluia. Todos nós temos nosso processo. Deus nos prepara desde o início ao fim para a obra que Ele está nos preparar a cumprir. Mas o que é que tem nos faltado às vezes para nós primeiro entender em que processo nós estamos? Em que processo nós estamos e para o que nós somos comissionados? Essa é uma tarefa do próprio Espírito Santo, do próprio Deus que nos escolhe, do próprio Deus que vai nos colocar na posição que nós devemos ficar. Não devemos viver da comparação, é verdade, eu estou a repetir, não devemos viver da comparação, porque o outro sofre mais do que você, então ele é mais espiritual do que eu. Não, porque ele tem mais tribulação, então ele é mais espiritual, ou ele realmente é, ou não é. Cada um tem o seu processo, até se tornar vaso. E olha, eu não estou a falar do vaso como tal. Uma coisa é do barro, a obra, e depois de nós termos obra, depois de nós termos a fazer como vaso na mão do oleiro. Aqui começa um outro tema, se calhar eu vou deixar para as que vão me suceder. Porque somos todos vaso na mão do oleiro. Vamos assumir que no ponto em que nós já somos vaso na mão do oleiro, já passamos por todo esse processo. Então Deus aqui começa a enviar. E isso aqui não é uma competição. De várias formas, por que não é uma competição? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então tem muita obra para se fazer. Tem muita gente para servir. Você
você com o teu pouco, que acha que é pouco, é muito para uma pessoa que não tem nada, que nem sequer sabe como se posicionar, como fazer, o que fazer. Tem pessoas que simplesmente só precisa chegar lá e sentar e me ouvir. O mundo inteiro espera que nós, como filhos de Deus, nos manifestemos. E olha, vamos lembrar do apelo de Cristo. Já o cativeiro está às portas. Cada dia que estamos a caminhar para o fim, nós esperamos o fim. Você é vaso, eu sou vaso. Vamos já seguir. Vamos mesmo já servir. Porque depois da fornalha, saia da fornalha, tem um processo de secar, tem um processo de pintar, de meter esmalte para o fim de se desejar, tem os acabamentos. Todos nós, em conjunto, vamos passar no mesmo processo, depois cada um é separado para o seu próprio acabamento. Mas até lá, nós estamos aqui e não conhecemos o nosso processo atual. Porque não, eu não conheço, mas cada um sabe em que estágio da sua fé está, em que meta, em que fase desse processo está. Quer seja para os que realmente estão a se reconciliar com Deus, que estão a vir em Cristo, aceita ser moldado e destruído a sua velha natureza. Deixa que se quebra o vaso, o barro, para que nasça o vaso nas mãos do oleiro. Aceita exatamente essa fase dura de negar a inimizade com o mundo, de deixar amizade, de deixar conflitos, de deixar coisas que você agora, por conhecer a Deus, sabe que não é agradável a Deus. Se esse é o teu processo, aceita, passe-o com muita diligência e submissão a Deus. Deixa-se limpar, retirar as imperfeições, as impurezas, as pedras, porque não adianta, você até pode ser, se pode passar uma pedra a outra, mas lá no futuro pode criar rachaduras, a obra que você for. Então deixa, esse é um processo realmente de ser moldado, como você não deixa. Se a tua quebra no momento é pelo outro, pelo teu irmão, pelo teu parente, pela tua mãe, pelo teu pai, aplique exatamente os princípios. Aqui você está sendo realmente provado se você é crente, se você perdoa, se você é manso, se você é temperado. Nisso você vai ter que aplicar exatamente o que o Espírito de Deus está te sussurrar a fazer. É doloroso às vezes liberar o perdão, se reconciliar quando você não foi o culpado, mas é nisso que você vai ser comprovado, confrontado com as verdades bíblicas. Se esse é o teu processo, deixa-se quebrar nesses aspectos. Deixa exatamente que Deus venha substituir todo esse sentimento humano, porque nós somos humanos, que ainda há em nós, que é influenciável por várias coisas da sociedade, da terra, porque nós estamos na terra, mas Deus agora está aqui nos falar que isso não é dele, que precisa ser retirado e quebrado. Deixa-se quebrar isso. Esse é o teu processo. Ninguém mais vai olhar, ninguém está vivendo exatamente o que você está vivendo. Cada um está a viver a sua própria situação, o seu próprio estágio, o seu próprio momento. Eu estou no meu próprio momento, você está vivendo o seu próprio momento. Se o teu casamento se quebrou, se é o teu emprego que se quebrou, seja lá qual for alguma situação ali à tua vontade, mas que isso está te causar tentação ou alguma outra coisa que pode levar a se desviar. Ora, Senhor, e permaneça aqui, você vai aplicar a fé, a perseverança, a constância, a abundância na tua obra, porque isso também, Deus disse que nós teremos a aflição e nós vamos ter. Se essa é a tua fase, aqui temos que permanecer até o fim. Se as tribulações, as aflições, temos que permanecer até o fim, porque a trajetória de Deus é um socorro bem presente na angústia. Então, no momento hábil, Ele vai intervir. Mas tem esse processo, esse é o teu fogo. É o fogo que você precisa viver. Mas lembramos que em tudo e em todos, Deus é o fogo consumidor.
precisam queimar aspecto negativo, tanto é aqueles que precisam permanecer na obra, com abundância na obra. Deus vai ser aquela pessoa que vai dar o combustível, que vai dar a robustez, que vai dar a perseverança. Deus é tudo em todos nós. Em todas as fases do processo, Deus é conosco. Deus é por nós. Porque vaso bonito, adornado, serve para servir aos outros. É importante. Como disse, vai se falar do vaso. Mas aqui eu quero falar de nós como vaso, sendo obras, sendo feito obras na mão do Senhor. Antes ainda de passar para o servir a outra. Mas quero falar de nós como obras na mão de Deus. Se nós apelamos aos outros a se converterem, a se arrependerem, é para se salvarem, então nós temos que cuidar da nossa salvação, nós temos que cuidar de nós, reparar nossas mazelas, reparar nossos aspectos internos, porque exatamente começa do interno para o externo. Nada que devemos fazer no exterior não tem a vindo do interior. Então é o nosso interior que precisa estar com a identidade de Deus, com o DNA de Deus, com os aspectos e características do próprio Deus. E isso é totalmente possível, porque Ele nos fez imagem e semelhança. Ou seja, a semelhança do que Deus pode fazer no seu pleno poder, Ele nos dá a semelhança, nos dá a capacidade para fazer, nos torna hábil para fazer, nos fez semelhante para fazer. E é isso que às vezes não entendemos. Que Deus nos faz. Deus se preocupa tanto conosco, de forma individual, a nossa salvação individual, e de forma coletiva, para depois de você ser salvo, ser remido, possa servir bem à sociedade e à população em geral. Você se coloca de pé em nome de Jesus. E se identificou algum desses processos e precisa realmente daqui da intervenção de Deus para que se cumpra, se conclua a obra que Deus vai começar em ti. Ainda que você a parou, em algum momento da tua vida decidiste sair das mãos do oleiro, mas se reconheces uma obra de Deus, você vai se aproximar aqui à frente. Se você se reconhece como uma obra do oleiro e que está numa dessas fases e que precisa exatamente da conclusão do Senhor, da intervenção do Senhor, precisa exatamente da ajuda de Deus, você vai vir